iniciar o nosso culto, né, irmãos? Em nome da igreja, Marco, nós queremos te agradecer por tudo que você tem feito por nós, por toda a dedicação, por todo amor. E tudo que nós pedimos ao Senhor para que Ele libere sobre a sua vida muita sabedoria, muito discernimento, que você não tenha nenhuma decisão de impulso, mas direcionado pelo Espírito Santo. E nós te amamos muito. A irmã Silvana vai orar por você, tá? Cantar o parabéns pra você. Calma aí. Ô, Diriti, então você pode. Amém. Agora eu tô um pouco. Ou se não precisa. A minha voz que é mais baixa. Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Amém? Todos encontraram? Provérbios 3, verso 9 e 10. O Pedro vai ler para a gente, tá? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com
os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Irmãos, Provérbios vai nos dizer: honre ao Senhor com todos os seus recursos. Quais recursos? Todos. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão o quê? Plenamente cheios. E os seus barris transbordarão de vinho. Queridos, eu tenho ensinado a vocês aqui que toda oferta, todo recurso, ele precisa ser planejado e preparado para o Senhor. Amém? Quando a gente quer abençoar alguém, a gente se prepara para isso, né? A gente planeja abençoar. E aqui está dizendo sobre honra. Não é dar por força, por violência, por imposição, ou até mesmo por necessidade. É dar por gozo, por honra. Né? Aprender a honrar. Aqui está mandando a gente fazer o que com o Senhor? Honrar. Né? Honre o Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ou seja, não é com o resto, né? Parece aquelas palavras de tomar dinheiro, né? Dá o seu melhor, tira tudo do seu banco, né? Não é isso que está acontecendo. A questão aqui é você fazer o seu melhor para Deus. É o seu melhor. E às vezes o seu melhor não é o meu melhor. Entende isso? E a gente precisa ter a consciência que não é a quantidade, não é o volume, não é nada dessas coisas, mas é a forma como eu faço. É a forma como eu oferto, é a forma como eu somo, ajudo o reino de Deus. Né? Alimentando o pobre, a viúvo, o necessitado, trazendo recurso à casa de Deus, injetando na obra missionária. Seja aonde você for fazer, faça isso com o quê? Com o seu melhor. Com o melhor daquilo que você tem. Quantos aqui têm a vida debaixo da dependência de Deus? Amém? Então nós entendemos que foi Deus que construiu a nossa vida. Então, na verdade, a gente está devolvendo para Ele aquilo que Ele nos abençoou, irmãos. A gente precisa entender. Porque a gente fala assim, tudo foi Deus me deu, mas a gente não consegue compartilhar nada com ninguém. Né? A gente não consegue ceder nada para ninguém. Poxa, mas se foi Deus que me deu e me abençoou, o mínimo que eu faço é o quê? É honrá-lo, né? É abençoar o seu reino. Como é que a gente honra a Deus? Abençoe o reino de Deus. Né? Cumpra a sua vontade, obedeça a tua palavra. E isso se aplica na nossa finança, na nossa vida financeira, irmãos. Quando a gente honra, a gente é desprendido, a gente não é avarento, apegado com as coisas. Não é só o ato de dar. Porque dar, você pode dar. Né? Eu sempre conto, a experiência que eu conto para vocês do maço de dinheiro, o Rafa que está ali estava comigo, né? Na casa do turco lá. O cara tirou uma mação de dinheiro para dar para a gente assim, né, Rafa? E aí, só que o Espírito Santo um dia antes já tinha falado comigo e com ele que não era para a gente pegar nada. E o homem sacudiu o dinheiro, gente, era dinheiro, viu? Vontade não falta, mas obediência, né? Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Né? Então, queridos, não é sobre valores ou sobre montantes, é sobre a forma que a gente faz. Né? Todas as vezes que o povo de Deus se mobiliza em prol de alguma coisa, Deus faz acontecer. Creia nisso. Todas as vezes que o seu coração é genuíno na obra e no propósito, Deus faz prosperar a obra de Deus. Amém, queridos? Então, que nessa noite você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, faça isso por amor e por honra ao Senhor. Vamos ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar e eu quero abençoar cada um que já tem somado, cada um que já tem abençoado essa casa. Depois nós vamos orar pelas crianças, né? O Pedro já está ali engajado para orar pelas crianças. Amém? Vamos orar? Senhor, e você que trouxe já pode se encaminhar aqui. Amém? Senhor, obrigado por cada dízimo, por cada oferta. O Senhor tem trago à nossa casa. Nada, Deus, tem nos faltado. Nunca nos faltou. Porque a prosperidade do Senhor está sobre essa casa, está sobre nós. E nós queremos te agradecer, Senhor. E nessa noite nós queremos te honrar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Oh Deus, que o Senhor possa receber como aroma agradável ao Senhor. Oh Pai, continua prosperando o teu povo, continua prosperando a tua igreja. Nós sabemos que a prosperidade não é riqueza, é ausência de necessidade, porque o Senhor tem um compromisso em nos manter, não somente em nos enriquecer, e que o Senhor possa abençoar cada um. Abra as portas de emprego necessárias no nosso meio. Deus, eu oro para que não haja diferenças e necessidades no nosso meio, que o Senhor possa nos mostrar, a fim de que nós tenhamos equilíbrio no Senhor. Oramos e te agradecemos nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar pelas crianças. Vem cá, meu filho, então. Vem.
As crianças. Oi? Então fica aqui, ué. Esse aqui é a minha agenda, né? Bom que eu não esqueça, né? Amém? Estendam as mãos para cá, pessoal. Vamos abençoar nossas crianças. Em nome de Jesus. A Edilane vai orar pelas crianças, por favor. Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai, entramos em Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um momento que estamos reunidos aqui na Tua presença, Pai. Queremos também te agradecer, ó Pai amado, pela vida de cada criança que está aqui nesta noite, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar elas ricamente, ó Pai. Que o Senhor venha fazer com que elas cresçam crianças abençoadas no Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha fazer com que elas sejam crianças prósperas, ó Pai amado. Crianças abençoadas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Pai. Que o Senhor venha fazer com que essas crianças venham dar bons frutos, ó Pai amado. Não somente dentro da sua casa, mas principalmente fora, ó Pai amado, com bons exemplos, ó Pai. Que o Senhor também possa abençoar cada pai, cada mãe, cada avó, Pai amado, cada responsável pelas crianças, ó Pai. Que possamos, ó Pai amado, ensiná-las, ó Pai amado, a andar no caminho certo, ó Pai. E que a Tua graça e Tua misericórdia seja sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida do Leandro, a vida do Pedro, ó Pai amado. Que não estamos aqui conosco, ó Pai amado, neste momento, ó Pai amado. Mas que o Senhor venha restaurar a saúde deles, ó Pai amado. Que o Senhor venha estar com a Jana, ó Pai amado, aonde ela estiver com aquelas crianças agora, ó Pai amado. Abençoe a vida da Jana, a vida do Val, ó Pai amado, neste momento, ó Pai. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se sentar. Que Deus nos abençoe. Quero dizer que eu estou muito feliz, até pelo bullying que eu estou sofrendo. O pessoal fala, você veio de pastor hoje? Eu falei, ô, beleza, hein? Até nisso, né? Que eu não gosto de usar paletó, então, até o bullying, mas falei, vou pregar de paletó só para esfregar na cara dos outros, que eu também uso paletó. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, vou ser breve, porque hoje nós começamos já mais atrasado. Irmãos, essa semana foi muito preciosa no sentido que o Senhor tem falado muito no meu coração. E eu vi que o Senhor criou uma situação essa semana lá na casa do seu João e usou bastante a vida do Maurício para nos apontar para um texto que falou muito, muito no meu coração durante toda a semana. E esse texto está em Hebreus, no capítulo 6, e eu quero caminhar um pouquinho em cima desse texto com vocês. Serei breve e objetivo. E para contextualizar, irmãos, está repreendido em nome de Jesus o Speed Cruzeirense buzinando que ganhou o jogo hoje, em nome de Jesus, né? Então, tá para lá, né? Vai para lá, vai para lá. Amém? Queridos, nós estamos numa fase aqui, né, no relato das Escrituras, né? Que há um problema nos cristãos, né? As pessoas que estão frequentando a igreja em progredir na fé. Amém? Todos nós temos momentos na nossa vida que temos dificuldade para progredir, para avançar na fé, e necessita que nós tenhamos mais fé, né? Que nós estejamos mais próximos do Senhor, a fim de que nós não venhamos a nos perder. E a igreja de Paulo, né, essa igreja que já está mais consolidada também, a igreja apostólica, ela não está conseguindo progredir bem na fé. Muitos membros, muitas seitas judaizantes, muito problema, muita mistura, a misoginia de coisas, de tradições dentro da igreja, de coisas que não eram de Deus, estava muito grande, né? E esse texto de Hebreus aqui, ele vai falar a respeito desse progresso da fé e de coisas que acontecem que às vezes a gente não pensa. Então, eu quero iniciar, para contextualizar, lendo no capítulo 6, mas é a partir do verso 4 que vai ser o meu foco. Hebreus capítulo 6 vai dizer assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, a partir do primeiro verso. Estou correto? Correto? Amém. Eu achei que eu estava lendo algum outro texto aqui. A partir do verso 4, ele vai nos dizer: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados
e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificados para si mesmos os filhos de Deus, expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela produz erva útil para aqueles que, porque também é cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é bússola para os nossos caminhos. A tua palavra é o que nos guia a toda a verdade e aos desejos do teu coração e os planos do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos da ajuda do teu Espírito e do Senhor para entender o que é que o Senhor quer de nós. Fala conosco por meio do teu Espírito. Ilumina-nos, ó Deus, na tua palavra. A tua palavra é a verdade que nos traz vida e que nos salva de todo mal. Nós oramos e pedimos sabedoria do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A gente vai ver a abertura, né, do capítulo 6, ele nos exortando sobre essa questão, que nós precisamos progredir na fé. Diga, eu preciso progredir na fé. Aqui o autor vai nos citar, queridos, que nós devemos colocar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas da fé. Ele está dizendo o seguinte, que nós devemos nos deixar levar pelo que é perfeito. O que é perfeito, irmãos? Cristo. A sua palavra. A essência do Senhor. Ele está falando que coisas secundárias que vão acontecer não tem que virar primordial de discussão. Quais são essas coisas que ele está colocando? O ensino de batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso nós faremos se Deus permitir. Por que ele está dizendo isso? Porque essa igreja ela está entrando em conflito com aquilo que não é essencial. Vocês vão dizer uma coisa que eu sempre falei aqui na igreja. Irmãos, nós podemos divergir na teologia. Nós podemos divergir em se um é arminiano, se o outro é calvinista. Isso aí a gente pode divergir. Mas no princípio da fé, nós jamais vamos divergir. Que Jesus morreu por nós e entregou a sua vida para nos salvar. O Filho de Deus que foi imolado. Nisso não há dúvida e não há diferenças e não tem que ter discussões a respeito disso. O que ele está dizendo para esse momento específico da história da igreja, que são os hebreus, que eles estão se perdendo em vãs discussões, em coisas que estão acontecendo, porque muitas doutrinas judaizantes, muitos modelos a serem seguidos, é o que eu chamo todo domingo aqui do tem nada a ver. Não é? É o que está tomando posse de grande parte das igrejas do Senhor, o tem nada a ver. Eu posso fazer tudo, eu frequento qualquer coisa, eu frequento qualquer tipo de ambiente a hora que eu quero, porque eu sou salvo, eu sou de Jesus e está tudo certo. Não é? Então esse tipo de coisa estava entrando na igreja. Esse tipo de coisa estava atrasando o progresso do povo de Deus rumo a um verdadeiro evangelho. Rumo até mesmo a uma visão do reino de Deus, do estabelecimento da vontade de Deus. Né? E ele coloca isso, se Deus permitir, nós discutiremos outras coisas. Tem coisas que são mais importantes. Por quê, queridos? Existem assuntos elementares que muitas vezes nós ainda não dominamos. Existem práticas tão simples espirituais na fé, como oração, como jejum, como leitura da palavra, que a gente não faz e nós estamos querendo tocar coisas superiores. Nós estamos querendo tocar coisas tão grandes em Deus, sendo que nem o básico a gente sabe fazer. Quanto tempo a gente jejua? Quanto tempo a gente consagra a nossa vida? Sabe? Para que nós venhamos a talvez um dia, se assim Deus o permitir, ele vai nos dizer isso no verso 3, entrarmos nesse tipo de assunto. Será que de fato a igreja, eu e você, estamos preparados para ir um nível além de discussão a respeito das coisas de Deus? Será que no que diz relativo à doutrina básica da nossa fé, nós já estamos bons, obedientes e treinados nisso? Então é isso que o autor vai nos colocar aqui. E isso é uma chamada de atenção, porque diretamente está ligado ao nosso progresso da fé. Né? Você compra um carrinho básico para você andar, amém?
Que você precisa para andar? Do carrinho básico. Depois você bota lá um farol de milha, uma película no vidro, né? Você faz uma melhoria no carrinho para ele ficar mais bonitinho. Mas primeiro você precisa de quê? De ter um carro. Não adianta você não ter algo consolidado e estabelecido na sua vida, como a doutrina básica da sua fé, você querer coisas grandiosas, sendo que nem no básico você está firmado ainda. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Então, irmãos, por quê? Porque tanto hoje, o tempo que nós vivemos, o acesso à informação, né, muita palavra mastigada que chega para a gente todos os dias no YouTube, é pastor A, é pastor B, é pastor Y, é pastor Z, é tanta coisa querendo formar a nossa opinião, que às vezes a gente abre mão da leitura básica da palavra, daquilo que nos é essencial, para querer emergir em locais e coisas que Deus ainda não preparou para a gente. Eu estava vendo um amigo meu dizer, né, o Rafa Aline o conhece, o Dimitri, ele está agora morando em Criciúma, eles estão lá no Telmo com a Abapai, está um fenômeno, o negócio está enorme lá. Deus fez uma coisa fantástica lá. E ele estava dizendo, eu esqueci o nome, se é o William Copper que falou, ele disse assim, cara, olha o movimento que Deus está fazendo e pula dentro desse movimento. Entra para dentro daquilo que Deus está fazendo. Não se preocupe em construir nada, só pula onde Deus está movendo. Porque às vezes a gente quer chegar de uma forma ou ter, sabe, uma visibilidade ou se mostrar para as pessoas, sendo que nem o básico a gente tem. Sabe, a gente quer orar pelas pessoas, quer fazer tudo, a gente não tem uma vida de oração. A gente não tem uma intimidade construída em Deus. Às vezes a gente é muito cheio de coisas. É igual aconteceu comigo essa semana. Eu fui orar de madrugada e cheguei e falei, Senhor, precisamos disso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo. E eu escutei audivelmente o Senhor falar, shh. É como se Deus falasse para mim assim, eu sei do que você está precisando, mas dá para você ficar quieto e descansar seu coração? Vamos ter algo entre nós? Deixa eu te fortalecer, deixa eu encher seu coração, deixa eu preparar a sua base para daqui a pouco a gente conversar a respeito disso. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Se Deus assim permitir, a gente fala sobre essas coisas. Sabe, irmãos, e essa igreja ela está passando isso. E tem uma coisa que começa a acontecer aqui, que nos é constatado, que no verso 4 ele vai dizer, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram dons celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Irmãos, aqui tem uma coisa, não é, que é um tema teológico de discussão pelo mundo cristão afora. Uma vez salvos, salvo para sempre. Você perde a salvação? Hein? Não. Né? Isso aí a gente conversou bastante essa semana, né? Mas tem uma questão, você fala assim, pastor, está indo contra tudo que você ensina e prega aqui na igreja. O senhor fala que eu não posso viver na esbórnia, né? na farra, no pecado, e que senão não é agrado o coração de Deus, e agora você está falando que não tem como perder a salvação? Sim, estou falando. O que existe, queridos, uma questão é, se realmente você e eu fomos salvos. A questão não é o que eu vou fazer ou não. Será que eu e você fomos salvos? Será que realmente nós recebemos a salvação do Senhor? Porque a palavra vai nos dizer que se o Filho nos libertar, então é necessário que o Filho tenha nos libertado. Para isso eu preciso ter convertido. Agora, será que realmente nós fomos salvos? Vocês estão comigo, amém ou não? E a pergunta que tem que ser feita por nós é, será que eu fui salvo? Será que realmente eu experimentei algo genuíno no Senhor? Porque, queridos, eu falo que nós temos dois tipos de pessoas. Pessoas que se converteram, amém? Eu creio que nós convertemos, em nome de Jesus. Eu faço parte disso, eu creio que vocês também. Pela fé eu creio. E as pessoas que se convenceram e foram convencidas a estar na igreja. É aquela pessoa que ela vem para o culto, que ela vai na igreja, que às vezes ela lê a Bíblia, e que Cristo e a palavra de Deus faz parte dela quando ela tem tempo. Então ela é convencida por um grupo a não faltar à reunião da célula. Ela é convencida por alguém a não deixar de ir nas coisas de Deus. Ela é convencida a não deixar de ir no culto. Mas ela não se converteu ao Evangelho. E ela está na igreja porque a igreja é um lugar legal. Ela está na igreja porque tem oração, porque tem uma música legal, que ela se consola. E não porque ela realmente entende que isso faz parte do nosso DNA.
Não, porque ser igreja faz parte de mim como cristão. Porque eu, como cristão, eu tenho que estar na igreja, porque Jesus vem para a igreja. Né? Hoje eu estava até vendo uma conversa de um cara, né? Se ele vem ou se a gente vai, né? É uma briga terrível, né? Mas quando nós formos levados para o reino celestial, quem vai ser levado é a igreja e não os indivíduos. Ele vem para buscar o corpo. Ele vem para buscar a noiva santa, separada e irrepreensível, e não pessoas fracionadas. E é por isso que a gente precisa do corpo, estar enxertado no corpo, a qual ele é a cabeça. Então, queridos, o que o autor de Hebreus está nos dizendo, e diz sim, é impossível aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, mas para aqueles que provaram. É aqueles que viveram, não é, de fato, o mover do Espírito Santo. É aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo, que tiveram o fogo de Deus consumindo seus pecados e o enxertando para uma nova realidade. É esses que o autor está dizendo. Aqueles que tiveram uma genuína experiência com o Senhor. É aqueles que não se deixaram moldar e que a sua religião, a religiosidade não os afastou da presença de Deus. Sabe, irmãos? Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, mas isso é de Deus? Não sei, cara. Não sei. Não é? A gente, muitos anos, frequentamos muito congresso, né? muitos negócios, e cai gente para lá, cai para cá, cai não sei o quê. Pastor, é de Deus? Eu não sei, eu sei de mim. Eu sei de mim. Né? Orar em línguas é de Deus, pastor? Não sei, eu sei de mim. Eu sei o que eu vivo. Eu sei o que o Espírito fez em mim. Por quê? Porque eu tive uma experiência com o Espírito. E aquilo que o Espírito construiu em mim, ser humano nenhum pode tirar. Aquela realidade que Deus te ensinou no seu secreto, queridos, no seu íntimo, nenhum homem dessa terra pode tirar de você. É isso que ele está dizendo. É impossível para aqueles que provaram o dom celestial, mas tem que provar de fato. Tem que ter provado o dom celestial. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E aí ele vai entrar. E sim, caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los do arrependimento. Ele está dizendo que essas pessoas, né, verso 6, é impossível renová-los. Por quê? Lá em 1 João 5,16, abre aí o que 1 João 5,16 vai nos dizer. Abra sua Bíblia aí, 1 João 5,16. João 5,16. Olha o que diz. Se alguém vir pecar seu irmão, vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Ele está dizendo que existe uma apostasia, que existe tal afastamento de Deus, que não tem como mais ter a vida de Deus. É uma apostasia que tomou conta de pessoas dessa igreja aqui. Porque não quiseram obedecer e viver o quê? A sã doutrina de Deus. Pode. Sim, é o único pecado imperdoável. É a blasfêmia contra o Espírito Santo e negar a sua fé. A grande questão é, será que ele foi salvo? Isso é uma incógnita para a gente. É isso que eu estou colocando hoje. Entende isso? A Bíblia diz que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Esse é irreversível. Não há redenção para isso. Né? E aqui ele está dizendo justamente isso. Aquele ali, infelizmente, não tem como. Pelas suas obras, pela sua experiência. Sabe? Porque criou-se um Deus que é obrigado a aceitar qualquer tipo de coisa. E, na verdade, nós queremos colocar para Deus qual é a forma de Deus aceitar as coisas. E, na verdade, nós temos que aceitar o que Deus diz para nós. E não aquilo que a gente ensina ou quer que ele faça. Né? E 1 João está nos dizendo isso. Tem esse tipo de pessoa que se apostatou e nega a fé de tal maneira que não tem como mexer mais ali. Ai, pastor, como é que eu vou saber? Não tem como saber. É a mesma coisa que se você me perguntar, pastor, como é que eu sei se tal pessoa foi salva? Não sei. Aquele cara era terrível, será que ele foi salvo quando ele morreu? Não sei. Não sei. A única pessoa que pode nos dizer se alguém foi salvo ou não é quem? É Deus. O Rafa me testemunhou um testemunho, né, com um cara que era da rua dele, eu nunca esqueci isso. Um cara chato pra caramba, ele disse que era o cara mais chato da rua e foi pro hospital.
Aí diz o Rafa que chegou lá e fala, já chegou xingando, no turrão, né? Você conhece alguém turrão? Era esse, né? E o Rafa foi lá e passou uns dias com ele lá, conversou. Ele falou com o Rafa assim, você é crente? Eu já aceitei Jesus, né? Falou um negócio assim. Não, o Rafa não abriu a boca. Mas percebeu na visita que estava lá que o cara mudou, que o coração foi quebrantando, chorou, né, e tal. E quando o Rafa voltou, ele tinha morrido. E aí, foi salvo ou não foi salvo? Só Deus sabe. Irmãos, tem coisas que não nos compete discutir, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Tem coisas que, se Deus permitir, na hora certa a gente vai saber. Mas existem tipos de pessoas que não tem como, é a apostasia. E é o que a igreja tem que fugir, sabe? É aquele tipo de gente que você está orando, que você está na sua fé, que você está seguindo uma direção de Deus, a pessoa vira e fala, não, isso aí não é de Deus. Não, isso aí não é de Deus. Eu tenho um aluno meu que foi meu aluno, e o pai dele é um grande amigo meu. E aí ele tem oração lá na igreja deles, e esse menino, cada época, assim, a cada uns anos ele muda a cabeça. Uma época ele é muito pentecostal, uma época ele é muito reformado, né? E ele chegou na oração do grupo do pai dele e falou assim, vocês estão orando errado, isso não é de Deus. Eu fico rindo. Eu vou falar de um cara desse. Entende? Mas a gente não está aqui para julgar o que é, o que não é. Se é pecado, não tem que fazer. Né? Mas se é uma pessoa, a gente tem que respeitar, porque cada um vai prestar conta da sua vida. Cada um diante de Deus vai responder da maneira correta daquilo que semeou, daquilo que fez, porque Deus é justo. Amém, querido? O pessoal tem dito, pastor, mas Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus não trai a sua palavra. Deus não volta atrás naquilo que ele declarou. Né? E ele está nos dizendo aqui, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo é uma conduta que eles sempre estão praticando. Ele está dizendo aqui que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a incognia, né? O que é errado. Ou seja, usam o sacrifício de Jesus de forma errada. Não é? Qual é um grande problema que acontecia nessas igrejas aqui? Que na sua grande maioria eram judeus convertidos. O cara estava no culto. Se não tiver a menorá, Deus não está. Não é? Ele está na igreja, mas eu vou circuncidar o meu filho. Não é? Então ele mantinha as tradições judaicas, querendo aplicar isso dentro da igreja que cria em Jesus, que era a igreja que nasceu de novo e que foi desprendida, que Paulo vai nos dizer que o véu foi rasgado e que agora já tem acesso ao trono de Deus e não precisa de mais nada, já não precisa mais de sacrifício, já não precisa, agora já é direto com ele, por meio de Jesus acessamos o Pai. E essa igreja tinha esse problema. É a dificuldade que a gente vê de alguém que vem de outra religião manter os seus dogmas, manter as suas doutrinas, as suas rezas, não é? As suas coisas, sendo que já conheceu a Jesus, ou em tese parece que conheceu. E o problema aqui é esse, que isso está tendo sido colocado dentro da igreja de novo, e ele diz, isso sacrifica Cristo de novo. Quando a gente toma atalhos, não é? Eu tinha uma reunião uma vez, era uma reunião grande na casa de uma família amiga minha, como se fosse a reunião lá na casa do seu João, e a gente estava no meio da reunião da célula lá, e a dona, a anfitriã da casa, veio com... Vocês já viram as mulheres pintam cabelo aí, Soraya que mexe o cabelo todo dia? A tinta de cabelo fica tipo um negócio de pasta de dente, não é? Que aperta assim, né? E essa mulher, menina, ela cortou o trem para render mais, para tirar a tinta lá. Ô, irmãozinho, por Deus, o trem é uma capetagem. Quando abre, parecia aquela foto do sudário. Vocês já viram lá na internet o sudário, né? Que tira sudário de Cristo. Mas ficou igualzinho isso. Aí ela, Deus, aqui! E ela começou a idolatrar aquele negócio. E eu fui ficando de um jeito. E ela era anfitriã da casa e eu já estava sem graça de falar. E ela, aqui, olha aqui. E ela estava querendo fazer aquilo um objeto de adoração. E aí, todo mundo, eu vi que a galera começou a entrar na onda. Aí eu falei, só um minuto. Se Deus, irmã, falou com você através desse objeto, glória a Deus por isso. Se essa lembrança te levou a alguma coisa que edificou sua vida, glória a Deus por isso. Talvez Deus falou com você como Deus falou com Moisés na sarça, não é? Mas isso não é nenhum sinal e não é digno de ser adorado. Você pode pegar, jogar fora ou fazer qualquer coisa, porque não é a metodologia que Deus usa para falar com seus filhos. Então isso é simplesmente um acontecido, algo que aconteceu, que pode ser importante para você, mas não faça disso um objeto de adoração. Então, irmãos, por quê? Porque nós, seres humanos, temos o hábito de nos apegar às coisas e fazer disso uma doutrina. Eu tive uma professora que se tornou uma amiga depois, e ela disse que uma vez ela
ela foi orar por uma pessoa, né? Ah, não foi nem ela, foi uma outra amiga minha. Ela disse que Deus mandou ela pegar um remédio, enfiar na boca do cara durante a oração e tal, e o cara foi curado de imediato. Falei, pastor, posso fazer isso? Falei, não, irmãos, não faça disso uma doutrina. Ela contando isso, né? E eu digo, não pode fazer disso doutrina, porque Deus não tem uma fórmula certa para fazer as coisas. Deus faz da hora que Ele quer, do jeito dele. Mas nós nos apegamos aos ídolos, nós nos apegamos às coisas. E isso aqui está matando a igreja. Isso aqui estava tirando o povo de progredir como cristão. É a água em cima da televisão para a bênção da sua família. Põe água na televisão que nós vamos orar e depois você bebe a água. Isso é o quê? Idolatria. Isso tira Cristo do centro. Isso tira o avivamento do Senhor da sua vida. Isso tira o foco da cruz de você. E o autor está dizendo, se faz isso, vocês estão crucificando Cristo de novo. Então, irmãos, a gente tem que estar ligado em tudo que está ao nosso redor para que isso, de fato, não nos afaste de Deus. Ai, pastor, mas a pessoa tão abençoada, andou com Deus, fez milagres, orou, fez tudo, né? Maravilhas. E ela não é de Deus? Jesus disse para aqueles homens, né? Vocês me chamam de Rabi, Rabi, mas seu coração está longe de mim. Vocês iriam expulsar demônios, curar os enfermos, não é? Mas naquele dia, não vos conheço. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Então não é os sinais das nossas mãos que nos qualificam como grandes homens e mulheres de Deus, mas é a nossa atitude diante de Deus. É o nosso caráter diante de Deus. É a nossa fome, é a nossa sede pela obra de Deus. E o que não dizer de Judas, irmãos? Não é? Porque aqui o autor vai dizer, eles provaram o dom celestial, participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Judas provou de quê? Judas provou de tudo. Judas participou de tudo. Judas participou de todo o processo. Judas viu milagres. Judas viu Lázaro ser ressuscitado. Milagres que talvez eu e você jamais vimos, Judas viu. E o que Judas fez? Apostatou da fé. Por quê, irmãos? Porque quando você analisa a conduta de Judas, Judas nunca se converteu. Quando Jesus estava olhando para os pobres e os necessitados e queria os ajudá-los, Judas falava, não gasta dinheiro com isso não. Vamos guardar. Vamos guardar o dinheiro. Não faça boa obra não, Senhor. É bobagem. Por quê? Porque nunca ele teve uma genuína experiência com o Senhor. Mas ele viu a glória. Ele viu o manifestar de Deus. Ele viu as coisas acontecendo. Então, irmãos, a gente não pode se encantar com aquilo que está aos nossos olhos. Sabe? Tem muitas pessoas que estão se perdendo do Senhor por aquilo que estão vendo. Ai, olha, grandes igrejas, 5.000 pessoas, 10.000, uma multidão. Irmãos, isso não significa nada. Isso não significa nada. Se grandes multidões significassem muitas coisas, Gideão não lutava com 300. E amando de Deus. Qual que era o exército de Gideão no início, irmãos? Qual que era o primeiro exército dele? 30.000. 30.000 soldados. Quantos que Deus usou? 300. Vai sozinho. Por quê? Porque os nossos olhos humanos se impressionam com as estruturas. E esses homens aqui querem amenorar, querem todo tipo de sacrifício que Deus não está pedindo. Queridos, uma coisa que eu tenho aprendido e você precisa acordar para isso, é que tem coisas que a gente faz que Deus não nos pediu. Existem pessoas que a gente abençoa que Deus não quer que a gente abençoe. Presta atenção nisso. Existem lugares que Deus não quer que a gente abençoe. Não é porque eu sou um missionário que você tem que botar seu dinheiro, você tem que questionar Deus, é para que eu faça isso ou não? Porque eu e você nos enchemos e nos fartamos de alegria quando ajudamos as pessoas. E isso é um estudo, queridos. Eu estava lendo um psicólogo dizendo que é o seguinte, que quando nós abençoamos alguém, o nosso corpo produz endorfina. É a endorfina que dá prazer? Produz a endorfina. E isso gera uma sensação maravilhosa em nós. Eu acho que eu contei para vocês o exemplo do cara que pagou o cafezinho. Se eu não contei, vou contar para vocês. O cara estava numa fila, né? E aí ele está lá. E diz ele que Deus falou com ele para pagar o café para a mulher que estava na frente dele. Aí ele foi lá no caixa, passou na frente da mulher, pagou o dele e pagou o dela com o lanche e tudo. E pagou. Só que ele não ficou para ver, ele saiu.
E o amigo dele foi embora junto. Dizer que chegou lá fora, ele estava eufórico. Nossa, e tal, eu paguei o café, tipo, é um café. Mas ele estava todo emocionado, né? Aí o cara falou, o psicólogo fala, cara, liberação de endorfina, sabe? Aquela coisa boa que vem no corpo, aquela sensação, aquela adrenalina, aquela coisa. Então nós somos movidos por isso. Às vezes a gente acha que a obra da nossa mão transformou multidões e várias coisas. Eu lembro quando nós chegamos em Moçambique, a missão que nós fomos, nós levamos acho que $20 mil de oferta. E aí eu sentei com o tesoureiro para passar os $20 mil para ele, ele falou assim, que era o Rafael, né, o esposo da Ana, falou, não, glória a Deus, 20 mil, agora falta 200. E eu estava todo feliz com $20 mil, faltava 200, foi um balde de água fria. Né? Às vezes a gente acha, né, que a força da nossa mão, ela constrói a nossa vida com Deus. Que aquilo que a gente vai fazer, dar ou praticar, de fato vai construir. Não, queridos. A essência é você ter tido verdadeiramente ter se convertido ao Evangelho. Você ter experimentado da presença de Deus. O seu coração queimar pelas nações. O seu coração queimar pelo pobre, pela viúva, pelo necessitado. Queimar pela obra de Deus, pela necessidade, por aquilo que é certo, sabe? Por aquilo que é eterno. Uma pessoa que ela ama a Deus, ela sonha com aquilo que é eterno, com aquilo que é vindouro, e não com aquilo que está aqui agora somente. A gente sonha com aquilo que vai acontecer, sabe? A gente precisa, de fato, analisar as nossas posturas para ver se a gente não enquadra nesse caso aqui, né? E ele continua dizendo, verso 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para todos aqueles, quem é também cultivada recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é queimada. Irmãos, a terra, a Bíblia nos mostra algumas figuras proféticas, queridos. E sempre a terra foi a figura do povo de Deus. Sempre quando Deus vai falar do seu povo, ele usa a terra profeticamente. Né? Isaías capítulo 5, a gente vai ver muito essa afirmação. Né? O povo é a terra, né? Profeticamente falando. E a chuva é a palavra. É a presença do próprio Espírito Santo. E aqui ele está nos dizendo, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Ou seja, está dizendo, a terra que recebe a chuva de Deus, ela é abençoada. Ela é abençoada por quem? Por Deus. Nós somos a terra, amém? Diga aí, se eu sou a terra. E eu preciso da chuva. Eu preciso da chuva. A chuva é a palavra, é a presença do Espírito. É algo que não depende só de mim. É a minha vida disponível para quê? Para que Deus me regue. Para que eu venha produzir o quê? Frutos. Frutos para o Espírito, frutos para Deus. E só vai produzir quem foi regado por Ele, quem realmente se converteu a Ele, quem realmente o ama. É essa dissensão que ele está dizendo aqui do apóstata. O apóstata não se converteu, ele é um religioso dentro da igreja. Ele é alguém que ele tem talvez admiração por Jesus, ele não ama Jesus. É diferente quando você ama. Pastor, quando eu sei que eu amo, é quando tudo perde o valor. É quando você consegue amar a Deus acima da sua família, acima dos seus filhos, acima do seu patrimônio, acima de tudo que você quer, ou que você tem. Nada importa. Se amanhã te falar, me dá sua casa, me dá seu carro, me dá seu dinheiro, você fala, toma, é tudo seu, vai, leva embora. Eu quero é Deus. Eu quero viver por Ele. Eu quero estar no centro da vontade dEle. Por quê? Porque o reino importa mais para você do que aquilo que está na sua mão. Aí eu sei que você converteu. Tem gente que diz que a gente sabe que a pessoa converteu pelo bolso. E também é uma parte do processo. Né? É o que eu conto sempre. O cara bota o adesivo no carro dele. Foi Deus que me deu, não dá carona para ninguém. Né? Tem recurso, tem dinheiro, tem tudo, mas não abençoa ninguém. Faz nada por ninguém. Não luta por ninguém. Sabe? Então, queridos, a gente precisa entender. Mas tem uma outra face da terra que recebe a chuva e é abençoada. No 8 ele diz, mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Não é? É o campo infrutífero. A pessoa que não se converteu, ela é infrutífera. Ela não produz frutos de arrependimento e de amor ao reino de Deus. E só tem uma coisa que Deus faz com essa pessoa, que aqui está escrito claramente. Ela produz espinhos, ela produz abrolhos, ela não produz nada
concernente e condizente com a proposta de Deus, queridos. Ela só produz anomalias e ela é rejeitada e perto está da maldição. É por isso que você vai ver muita coisa que parece de Deus, mas que Deus não está dentro, porque não testifica com a verdade. Tem grandes denominações riquíssimas, milionárias, que não produzem bons frutos, mas que têm imagens maravilhosas. Mas no juízo de Deus serão qualificados e rejeitados, porque estão fora do que Deus pediu. Deus não pediu ninguém para enriquecer, queridos. Deus pediu para a gente servir. Tem gente que condena, G12, o discipulado é ruim. Para mim foi uma bênção. Para mim foi um dos maiores movimentos no mundo que arrebatou muita gente para o Senhor. Aonde é que estava o problema? Na metodologia? Não, nas pessoas. Que ensinava o cara a liderar 12 pessoas. E ele esqueceu que liderar é servir. E ele queria comandar. E Jesus, na discussão dos discípulos, quem é o maior? É eu. Não, sou eu o maior que serve. E o cara que ele ia liderar 12, ele queria comandar, ele não queria servir. Ele queria ser servido, ele queria um tanto de funcionário a seu serviço. E isso machucou muita gente. Isso é a anomalia, que são os abrolhos que foram produzidos. É a forma errada de trabalhar os princípios de Deus. Não é? E aqui está nos dizendo que é rejeitado e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Queridos, isso aqui nos é instrutivo para uma coisa. Lance fora tudo que te afasta da presença de Deus. Abra mão de amizades erradas, abra mão de falsas pessoas, mas não abra mão de andar na presença de Deus. Sabe? Ore e diga, Senhor, me apresente os seus amigos. Sabe? Eu tenho orado, Senhor, me apresente pessoas que amam o Senhor. Coloca do meu lado pessoas que são apaixonadas pelo Senhor. Essa semana tem um pastor amigo meu, me ligou, eu tinha passado a madrugada em claro esses dias, depois do almoço eu fui dormir, tocou o telefone, eu não vi, depois eu esqueci de retornar, hoje eu mandei uma mensagem para ele. É um pastor. Aí, ele disse assim, eu falei, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? O senhor me ligou, eu não te dei retorno, eu estava corrido sexta-feira. Sabe o que ele falou comigo? Não, porque estava calor demais. E eu estava passando perto da sua casa e eu comprei uns picolés para vocês, eu fui levar para vocês. E eu falei assim, você está precisando de alguma coisa? Não, ele estava querendo me servir. Aí eu falei, dei mole, né? Quem dorme demais perde a bênção, né? Ele falou, não, guardei na geladeira da igreja, depois eu levo para você. Tá, o que tem de mais nisso? É o serviço, é o pensar no outro. Sabe? São coisas simples, irmãos. Como eu disse, por que os judeus não entenderam que Jesus é o Messias? Porque eles querem algo extremamente glorioso. O simples não traz glória para muita gente. Aquilo que é muito humilde, talvez aos olhos das pessoas, não traz glória, não traz status, mas Deus habita nas coisas simples, sabe? Deus está nos locais onde a gente jamais imagina que Ele vai estar, como a gente conversou sobre isso semana passada. Mas, irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos e orar e dizer, Senhor, me leva às coisas que são do Senhor, me leva nas famílias que precisam do Senhor, me leva a fazer coisas que o Senhor aprova que eu aprove. Eu estava falando com a Dana esses dias sobre serviço, sobre trabalho, e eu disse, a questão não é que você não pode trabalhar, outro não pode trabalhar, é se aquilo que você faz, Deus quer que você faça. Será que Deus quer que você esteja no emprego que você está, ou que Deus faça aquilo que você está fazendo? Você já perguntou isso para Deus? É sobre isso que a gente está conversando, sobre em tudo a gente depender de Deus, sobre aquilo que a gente está sonhando para o amanhã. É Deus que está colocando no nosso coração. Porque nós temos que sonhar com aquilo que está no coração dele. Independente do preço ou do resultado, queridos. Eu lembro uma vez eu trabalhei numa empresa chamada ProBank, eles eram detentores da Caixa Econômica Federal. E eles tomavam conta do Brasil inteiro. E eu, estagiário, coordenava o Brasil inteiro. E o cara lá, que era o chefe, o cara me humilhou. O cara me humilhou. Não me contratou por ruindade. Eu falei, beleza. Eu não preciso disso aqui. Eu orei e falei, Senhor, o cara me humilhou, mas eu vou dar o meu melhor. Eu vou continuar trabalhando. E trabalhei, irmãos. E trabalhei, lutei pela empresa. E aí, ele me humilhou demais e tal. E aí me toca um telefone um dia, que é um amigo meu, que era um discípulo meu na época, trabalhava no Ceasa. Falei, você quer trabalhar no Ceasa comigo? Aí o que vem na sua cabeça? Nossa, eu estou numa corporação que é detentora da Caixa Econômica Federal, vou trabalhar dentro do Ceasa, né? Ceasa, né? Quem mexe com o Ceasa sabe como é que o Ceasa é, né? E aí o Espírito de Deus falou comigo assim, é o que eu quero para você, pode ir para o Ceasa. E aí, irmãos, passou uma hora, o chefe de onde eu estava me ligou e falou assim, Marco, quer conversar com vocês? Vem na minha sala? Vem.
Sentei, irmãos, na sala de reunião assim. Até a minha roupa era diferente de estagiário. Tinha a roupa do estagiário. Sentei e falei assim, eu quero te dizer que eu vou te contratar. Eu vou pagar o dobro do salário. E era quase o dobro do que eu ia ganhar no Ceasa. Aí eu falei, é mesmo? É. Aí ele falou, e aí, você está feliz? Eu falei, não quero não. Ele falou, por quê? Foi porque você me humilhou e você me desonrou. E eu jamais vou caminhar com quem faz isso comigo. Porque eu não preciso do seu dinheiro. O que eu preciso são de pessoas que saibam, amar a Deus. Eu não sei se você ama a Deus, mas eu vou estar onde Deus mandou eu estar. Eu estou te avisando que eu estou saindo daqui e vou trabalhar lá no Ceasa. Ele riu da minha cara. Eu virei as costas e fui embora. E ele me ligou, não, você é doido, você vai rejeitar? Eu falei, vou. Sabe o que eu fiz, irmãos? Peguei minhas malas e fui para o Ceasa. Cheguei no Ceasa para trabalhar lá, virei gerente de todas as unidades do chefe lá. Todas. Coordenei Minas Gerais inteiro. Depois eu fui para o banco e minha vida profissional só foi ascensão. Sabe por quê? Eu não estou preocupado com o dinheiro. Eu estou preocupado em fazer a coisa certa. Não é a quantidade. Irmãos, quando a gente entende que a nossa força não está no carro e não está no cavalo, a gente é feliz. A nossa força está no Senhor. Pode falar. Amém. O problema é que essas pessoas aqui que estavam entrando para essa igreja, irmãos, estavam preocupados com a glória daquilo que nunca vai acontecer. Eles queriam judaizar a igreja que já estava liberta. A gente está querendo a glória, a gente está querendo recurso, a gente está querendo toda estrutura. E a gente não está enxergando que a gente tem tudo que a gente precisa, que é a presença de Deus. Nós já temos tudo. Tudo que nós precisamos, nós temos. Não é sobre patrimônio, não é sobre bem-estar, não é sobre saúde, nem é a respeito disso. O importante é ter a presença de Deus. O importante é não negar a Deus com as nossas atitudes, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso caráter. Que a paixão de Deus nunca possa se apagar do nosso coração. Independente se pensamos iguais ou diferentes, não. Para a gente sintetizar e fechar, irmãos, não perca tempo discutindo coisas que são vãs. É o que o autor no início nos diz. Se isso um dia Deus permitir, a gente vai chegar lá. Mas primeiro vamos ver se o básico da nossa fé está estabelecido. Será que de fato nós estamos firmados naquilo que Deus pediu? Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. O que Deus falou com você quando você aceitou Jesus? Qual foi a experiência que você teve e que jamais vai te deixar apartar da presença de Deus? Porque a gente fala assim, eu conheço Jesus, eu aceitei Jesus, tá. Qual foi a experiência que você teve? O que foi que Deus te pediu? O que foi que Deus falou com você? A ponto de nunca deixar você afastado dessa presença? A ponto de alimentar isso tão forte? Será que você passou por esse processo? Sabe? Será que você viveu isso no íntimo do seu ser? Isso é uma resposta para muitas dúvidas do seu coração. 2, será que eu tenho me portado como Deus quer que eu me porte? Será que eu tenho feito o que Deus de fato quer que eu faça? Mas como é que eu sei, pastor? Pergunta para ele. Quando a gente tem dúvida, a gente pergunta. A gente chega e Deus diz, Senhor, fala comigo, né? Quando a mulher de Zacarias, como é que era o nome da mulher do Zacarias? Que ela não engravidava de jeito nenhum? Isabel. Né? Isabel já estava velha, não podia ter filho. Zacarias queria um filho de todo jeito, né? Triste. E aí ele vai para o templo oferecer sacrifício. Ele chega lá no templo, ele dá lá a mirra lá de oferta no altar. Aparece um anjo do Senhor, fala, Zacarias, vou te dar um filho. Sua mulher vai engravidar. Seu filho vai ser justiça. Seu filho vai pregar o evangelho às nações. Seu filho vai abrir caminho para o Messias. O que ele fala? Ele duvida. O cara está dentro do templo, aparece um anjo para ele, fala, você vai ter um filho. Tudo que você quer, eu vou te dar, eu vou te abençoar. Ele fala, ai, ele fica com medo, né? Aí o anjo olha para ele e fala assim, eu não vou deixar de dar, não. Porque Deus não traz as suas promessas, irmãos, amém? Tudo que um dia Deus te prometeu vai se cumprir. Mas Deus te ensina no processo. Aí Deus fala, já que você não creu, você não vai falar até o dia que ele nascer. Você vai ficar mudinho, Zacarias. Você não vai falar nada para você aprender a duvidar de Deus, mas eu vou fazer. Sabe, irmãos, o que foi que Deus falou para você que ainda não aconteceu, que você não conseguiu entender? Será que você entrou no processo porque você ainda não creu? Será que você só vai fluir o dia que você aprender a obedecer? A gente precisa começar a perguntar essas coisas para Deus, porque isso está diretamente ligado àquilo que Deus quer fazer na nossa vida.
Portanto, queridos, que nós sejamos essa boa terra, que a chuva caiu e Deus desceu a bênção sobre essa terra. E que nós não sejamos essa terra aqui como os abrolhos e os espinhos, e ela vai ser rejeitada e queimada. Quero te dizer, irmãos, que nós estamos num tempo onde Deus está purificando a sua igreja. Deus, ele está separando, sim, a terra boa da terra ruim, pessoas boas de pessoas ruins, a fim de que ele seja glorificado e o seu reino possa avançar. Portanto, que nós sejamos essa boa terra, que nós sejamos essas pessoas. Irmãos, não lance pérolas aos porcos. Não perca tempo discutindo se é de Deus ou se não é. Faça algo de Deus. Não discuta se a igreja A ou se a pessoa A é salva ou não, se a pessoa é bênção ou não. Não perca tempo com isso. Faça algo de Deus. Faça algo que Deus quer. Não tente endireitar o prédio torto, faça o reto do lado. Faça o que é certo, faça o que é justo. E as pessoas vão ver isso em você. E se a vida de Deus, o Espírito de Deus está em você, eles serão constrangidos a servir o mesmo Deus que você serve. Não é tempo da gente perder tempo mais. Discussãozinha teológica, isso já passou, isso é coisa de menino. Eu já passei por isso. Ah, aquele ali é de Deus, aquele não é de Deus, aquele não é de Deus. Eu não estou nem aí, eu não quero saber de mais nada. Eu quero saber se eu sou de Deus. É tudo que me importa. Não me importa se o outro é ou não, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, irmãos. E que coloque no nosso coração se realmente nós servimos a Deus em espírito e em verdade. Se realmente essa experiência aqui, que nós provamos do dom celestial e fomos partícipes juntamente com o Espírito Santo, se você participa disso, e se você conheceu isso, e se você não conheceu, você tem uma boa oportunidade de clamar a Deus e pedir para que Deus te salve e para que Deus conquiste o teu coração. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar e vamos agradecer a Deus. E eu quero te dizer, queridos, de fato, que eu sinto que o Espírito de Deus ele tem se movido sobre a terra para trazer um avivamento sobre a igreja dele. Você fala, pastor, é por causa do sinal da guerra de Israel. Não, irmãos, isso aí que está acontecendo, não tem nada bíblico escrito que está acontecendo. Ainda não. Ainda não. Ainda vai acontecer. Ainda vai. O reino do norte, o Eufrates está secando, é por onde eles vão invadir Israel. A coisa está andando. Alguma coisa está começando a se mover no ar para que o Senhor venha julgar a sua igreja e nos leve para o seu reino. Mas o que importa hoje não é discutir essas coisas. Se é profecia bíblica, se não é. O que importa é se eu sou crente ou se eu não sou. Eu estou vendo muita gente brigar e preocupado com a guerra de Israel. Ore por Israel, sim, Deus vai nos abençoar. É uma ordenança bíblica. Mas não fica preocupado em achar sinal, não. Preocupe se você está inserido nisso. Preocupe se você é uma nova criatura. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos a nos perder. Amém? Senhor, obrigado por essa noite. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ó Senhor, se não fosse a tua salvação, se não fosse a tua palavra, nós estaríamos lançados na imundícia, Senhor, e perdidos. Mas um dia o Senhor nos encontrou. O Senhor teve misericórdia de nós e colocou o teu reino dentro de nós. E nessa noite eu quero orar, Pai, para cada um que tem dúvida no seu coração, se tem ouvido a tua voz e obedecido ao Senhor. Que, amado Espírito Santo, nessa noite, o Senhor possa sondar o coração de cada um de nós e ver se há verdade em nós. Oh Deus, se de fato nós o conhecemos e nós o amamos, só o Senhor é possível de julgar e sondar se nós estamos conforme o teu querer. Oh Senhor, sonda-nos nessa noite e se há alguma luta, dificuldade entre nós de te conhecer e enxergar o Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Que a boa terra sejamos nós, ó Deus, um lugar onde a chuva serôdia do Senhor descerá para nos abençoar e nos fazer frutificar. Oh Pai, em nome de Jesus, que nesse tempo nós venhamos a usufruir da chuva e da bênção do Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, como Moisés no Salmo no início, há muitos períodos difíceis, mas há período de dispensação da graça do Senhor, e nós queremos gozar da Tua graça, nós queremos gozar do mover do Teu Espírito nesse lugar. Oh Deus, usa-nos, ó Senhor, sonda o nosso coração, tira todo o pecado do nosso meio, lava-nos com Teu sangue precioso, Senhor, e purifica-nos como a prata mais pura para o Senhor. Levanta a Tua igreja, levanta
Levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, ó Deus. Levanta homens e mulheres que estão preocupados em honrar o Senhor e a cumprir a tua vontade. A tua palavra diz que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o Senhor e o teu reino, e o restante nos seria acrescentado. Pai, nós não queremos o restante, nós queremos a tua presença, nós queremos o mover sobrenatural do teu Espírito Santo sobre nós. Venha o teu reino sobre nós, que venha o teu Espírito Santo sobre nós. Batiza-nos no teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos da unção do teu Espírito para esse tempo. Enche as nossas lâmpadas, Senhor, para que nós venhamos a estar prontos para as bodas do Senhor. Sonda cada coração aqui nessa noite. Abençoa cada um. Repreende todo o levante do diabo, Senhor, que tem se levantado contra cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós damos uma palavra de ordem a todo diabo, a todo príncipe das trevas, que seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Visita cada família, visita cada casa aqui representada, estabelece a tua bênção, Senhor, quebra toda maldição, varre toda a legalidade do inimigo e traz a consciência a cada um do que deve ser feito. Levanta a tua igreja, Pai. Levanta pastores, missionários, mestres nesse lugar, ó Deus, para que o teu reino seja engrandecido e abençoado. Repreende toda dificuldade, toda luta, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê fome e sede pela tua palavra. Acorda-nos pelas madrugadas. Acorda-nos, ó Deus. Motiva-nos a oferecer algo a mais para o Senhor. Ó Deus, nos deixa dar mais ao Senhor. Fale conosco o que é que o Senhor quer de nós. Nós estamos aqui, eis-nos aqui, Senhor, não para sacrificar, mas para obedecer a tua palavra, obedecer a tua voz, ao teu chamamento. Pai, chama a tua igreja, chama a tua noiva, Senhor. Chama, desperta aquele que está morto, desperta aquele que está dormindo, Senhor. Traga sonhos, traga visões, abra os olhos espirituais da tua igreja para que vejam o Senhor, abra os ouvidos para que te ouçam. Move no nosso meio, Espírito de Deus, que nós estejamos cheios da tua presença, cheios do teu amor, cheios da tua misericórdia, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, do sono mais profundo e eleva-nos a príncipes com o Senhor. Nos faz, ó Deus, descansar no Senhor, nos pastos verdejantes. E protege-nos, ó Deus, é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Alguém teve o discernimento, irmãos, da oração da Cecília? Eu quero dizer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração quando a Cecília estava orando. Irmãos, nós estamos no divisor de água do Senhor. O Senhor está dizendo para a igreja que é um momento de decisão. É o vale de Jaboque. É um momento de decisão, irmãos, se nós andamos com o Senhor ou se nós não andamos. A palavra diz que o Senhor virá como chuva serôdia sobre a sua igreja. E a chuva serôdia, ela tem um propósito só: regar a terra para uma obra ainda maior. Que nós estejamos preparados para essa obra. E deixa eu te dizer uma coisa: o espírito de incredulidade que parou sobre muitos de vocês aqui vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Porque o Senhor está liberando o Espírito Santo de Deus sobre a igreja. O Senhor está quebrando toda a tradição, toda a religiosidade, toda a mentira que foi semeada no coração da igreja. O Senhor está quebrando em nome de Jesus. Não porque aqui tem alguém mais abençoado do que alguém, mas porque essa igreja está buscando a face do Senhor. E a palavra é que liberta. A palavra é que traz o crescimento, a palavra é que traz a bênção, é a palavra que rega a terra. Portanto, irmãos, eu falo isso em nome do Senhor Jesus agora, porque o Espírito Santo está me falando isso. Buscai no Senhor os melhores dons. O que Paulo nos ensinou. Seja o dom de línguas para a sua edificação própria, seja um dom de profecias, seja algo que vai edificar o corpo de Deus. Ore e peça a Deus os melhores dons. Peça a Deus a sabedoria do Senhor sobre a sua vida. Peça a Deus que a graça abundante venha sobre você.
E Deus dará para aqueles que pedirem e que tiverem o coração nele. Em nome de Jesus. Essa palavra é para algum de vocês aqui que tem uma dúvida no seu interior. E o Senhor está esclarecendo isso agora no seu coração. Não duvide daquilo que eu vou fazer na sua vida. Não duvide do que eu vou derramar no teu coração por ainda nesses dias. Seremanaki ou seria remanai. Haraki torienderesiki ou temai. Porque eu vou fazer uma grande obra no teu ministério. Eu estou quebrando os teus conceitos. Eu estou quebrando aquilo que tem te prendido de fluir no Espírito Santo do Senhor. E eu não vou fazer somente em você, eu vou fazer na sua casa. Eu vou trazer um tempo da terra regada, da bênção minha sobre a sua vida. Assim diz o Senhor para alguém do seu coração, que eu não sei quem é. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Pode falar, irmã. Gente, nós temos orado, né, buscando avivamento e tal. Eu tenho falado muito com Deus, às vezes no grupo, assim, quando a gente está, que a gente não pode ser religioso, né? E a gente, igual foi falado aqui, Deus é o nosso Pai. E nós temos, às vezes, a mania de chegar diante de Deus e só falar com Deus. Orar, 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 falar, 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 falar. E não ouve a voz de Deus. E eu tenho falado muito com Deus, assim, Senhor, que saudade de ouvir a sua voz. Eu sei que o Senhor fala através da Bíblia, o Senhor fala através de um cântico, o Senhor fala através dos pregadores. Senta lá. E eu tenho saudade, Senhor, que o Senhor me chame de filha, que o Senhor fale que me ame. Aí hoje, assim, na casa da gente tem hora que é difícil, como dona de casa, né? Às vezes tá neto lá, o marido às vezes não entende, ainda não está no mesmo espírito. Se eu me tranco num quarto, se eu demoro, fica assim, tudo é isso aí, né? Mas hoje, o melhor lugar de orar escondido é no banheiro, que aí eles dão um sossego, né? Aí eu fui para o banheiro, li a Bíblia e pus a Bíblia no chão e falei, Senhor, fala comigo. Porque orar não é só falar, não é um monólogo. Ele é o nosso Pai. Ele está pertinho. A gente ora como um religioso que Deus está só lá nas alturas, mas Ele está habitando aqui em nós. Então, gente, eu me aquietei e Deus falou comigo. Ele falou em forma de porque às vezes a gente também precisa discernir como que Deus fala. Ele falou na minha mente, mas não era o meu pensamento. Ele foi falando, não é seu pensamento, sou eu, o seu pai. Me chamou de filha. Falou que me vê, que me ouve, que ele vê tudo, que ele está contemplando, que ele observa, isso que ele falou. Então, gente, não tem coisa melhor do que ouvir a voz do nosso Pai. E quando ele fala conosco, nós temos certeza que é ele. Então, assim, eu queria passar para vocês, cada um tem uma experiência, Deus se manifesta de uma forma, mas nós precisamos de conversar com ele, pedir a ele para falar conosco. Ele tem prazer em nos chamar de filho e nos dizer que nos ama, que está vendo, né? Às vezes eu vou num grupo de oração diferente, a pessoa nem me conhece, vem alguém e fala assim, Deus manda te falar que Ele está vendo, Ele está te ouvindo. Porque a gente ora, Senhor, o Senhor não me responde, o Senhor não fala nada, o Senhor está calado. Mas hoje, gente, de manhã eu ouvi o Senhor falar comigo e me chamar de filha de novo e falar que me ama. Não tem coisa melhor, porque o amor de marido, o amor de filho, o amor de irmão é diferente, mas o amor do Pai, né? É o amor do Pai, ele vem, e ele está aqui, gente, ele não está longe de nós, não. Então, quando você orar, você conversar com ele, pede a ele, porque Deus ele quer que nós peçamos, igual o Marcos falou, a gente precisa pedir os dons. Senhor, eu não sei se eu sou batizado ainda, se eu recebi o dom de línguas. Existe ou não batismo do Espírito Santo? Porque muitas vezes tem esse questionamento. Tem um que prega que não tem. Tem outro que prega que tem. Mas eu experimentei. Quem pode sentir o gosto da maçã que eu como sou eu. Eu tenho experimentado. E eu experimentei o batismo do Espírito Santo, sim. Experimentei, sim. Eu recebi o Espírito Santo quando eu me converti. E eu recebi o batismo do Espírito Santo. Deus me deu o dom de orar em línguas antes de eu descer as águas. Eu achei que eu estava ficando doida, que eu estava tendo um derrame, a língua enrolando, aquela coisa toda. Mas aí depois eu fui amadurecendo e hoje eu já sei discernir quando é uma profecia,
quando é uma edificação, quando é uma exortação, quando é uma ministração, às vezes, sobre a igreja, um cântico derramando aquilo que a igreja precisa. Então, assim, a gente vai amadurecendo. Mas a gente precisa de ter confiança de que realmente Deus nos ouve. E Ele está pertinho, viu, gente? Antes, quando a gente era só religioso, Ele estava lá em cima, Ele estava lá. A gente, às vezes, se prostrava diante de tantos deuses, mas nós temos o Deus verdadeiro. E Ele nos ouve. Então, eu queria deixar aqui que Deus ouve a cada um de nós. E Ele sabe, e isso Ele firmou no meu coração hoje. Tudo que você vai falar, eu já sei. É igual o Marcos falou, fica quieto, fica quietinho, fica calado, porque eu já sei tudo. Ele fala que Ele sabe o que a gente vai pedir antes da gente abrir a boca, né? Então, às vezes, é difícil, essa vida corrida, agitada, é tão difícil a gente aquietar. Mas Deus fala no silêncio, Ele fala que a gente aquieta mesmo só para estar na presença dEle. Quando um filho conversa com a gente, que é pequenininho, ele não faz isso com a cara da gente? Olha para mim, não é isso? Então, às vezes, a gente só fica, Senhor, Senhor, pois é, se eu não salvo minha família, meu marido está demorando, não sei o que, a gente só fica choramingando, né? E Ele quer relacionamento, né? Essa confiança, esse descanso, aí Ele age. Porque às vezes a gente mesmo, na ansiedade de receber a bênção, a gente atrasa, porque Ele quer nos usar, né? Nós precisamos de estar cheio para ser usado, né? Amém, gente? Pastor Valdemir, vamos orar pelo pastor Valdemir. Fica de pé no seu lugar, irmãos. Pastor Valdemir está passando umas lutas, né? E vamos abençoá-los, né? Abençoá-lo como igreja. Pastor Valdemir, eu quero diante de vocês honrar ele. A Bíblia diz que tem que dar honra para quem merece honra, né? Pastor Valdemir é um homem fiel à obra de Deus, à palavra de Deus, um servo bom e fiel. Mora longe. Esse aí vai ganhar o prêmio Estrelinha da Perseverança, né? Lá vai estar sempre no horário, é o primeiro a chegar, sempre honrando a igreja. Eu quero te abençoar. E como igreja, nós decretamos a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós queremos te abençoar, meu irmão. E não há luta que não cesse. E nós sabemos que o Senhor tem o melhor para o seu ministério, para o seu chamado e para a sua vida. E nós queremos te abençoar. Vamos orar por ele e depois eu oro por vocês. Amém? Senhor, nós queremos, diante do Senhor, colocar a vida do pastor Valdemir diante do Senhor. Nós queremos pedir, Pai, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, venha sobre a vida dele. Pedimos que o Senhor, nesse momento, guarde o coração dele, que o Senhor possa blindar ele. Senhor, levanta os teus anjos para protegê-lo, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Nós pedimos que ele seja guardado e protegido pelo Senhor. Guarda o coração dele, guarda a boca dele. Se preciso for como Zacarias, deixa ele mudo, mas que ele passe esse processo crendo no Senhor e que o Senhor está no controle. Dê a ele a graça necessária, como Moisés orou, há lutas, mas a medida de graça proporcional ao que ele tem passado. Nós pedimos, fortalece as pernas dele, e como igreja nós estamos aqui para lutar do lado dele, e nós o abençoamos nessa noite com toda sorte de bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos orar encerrando. Irmãos, faz assim com a sua mão, eu quero te abençoar. Eu tenho uma palavra do Espírito Santo para você, que o Espírito Santo falou comigo. Essa igreja vai entrar num nível de prosperidade. Não é prosperidade financeira, não é dinheiro. O Espírito Santo falou isso comigo. Aonde você, que crê nessa palavra, tocar suas mãos, Deus vai fazer prosperar. A pregação do Evangelho pela sua boca vai prosperar. A graça do Senhor vai fluir, irmãos. Creia nisso. Irmãos, o Senhor está falando claramente aqui comigo. É uma onda de prosperidade sobre a igreja. E a prosperidade é um tempo estável da graça e da bênção do Senhor. Cada um de vocês que crê nessa palavra e que crê, Deus vai liberar uma unção, uma graça sobre a sua vida. Você vai abrir a sua boca, vai pregar a palavra, as pessoas vão se arrepender. Aonde você entrar, você vai abençoar, porque você é um mensageiro do Senhor. E o que te falta é o selo do Espírito, é a unção do Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E deixa eu te dizer, chegou o tempo. Quando a Cecília estava orando, eu tive uma visão do céu muito azul aberto e vinha uma água caindo. Eu não sei o que é isso, mas a água é a unção do Espírito, é o selo do Espírito. É a chuva sobre a terra serôdia. Não duvide no teu coração. O Senhor vai trazer esse tempo sobre a sua vida. Cada um de nós, não é sobre o pastor, não é sobre o que está na minha vida, é sobre o Espírito e você. Há um tempo de prosperidade vindo sobre nós. Como Moisés no Salmo orou que havia muito sofrimento e muita luta, a medida de graça vai ser igual. Vai ser na mesma proporção. Você vai ver isso.
Você vai testemunhar isso aqui. Eu estou te falando isso, você vai vir aqui e vai dizer, pastor, bem que Deus usou sua boca para falar aquilo. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. A prosperidade e a bênção do Senhor vai vir sobre nós. Em nome de Jesus, eu te abençoo nessa noite. Que a palavra do Senhor, a semente do Senhor, ela não venha a se perder na tua vida. Que você seja, que você seja a boa terra do Senhor, regada pelo Espírito Santo de Deus, pelas águas que vêm do céu. Como as águas cobrem o mar, assim a bênção do Senhor vai cobrir a tua vida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que o rio de Ezequiel venha cobrir a sua vida, para que novas coisas do Senhor sejam desatadas sobre cada um de nós. Que cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, venhamos a cumprir o que Ele tem para nós, o ministério que Ele separou para nós. Que você seja um vaso e um canal do Senhor nesse lugar, para honrar o nome de Jesus Cristo. Eu oro nessa noite e eu te abençoo. Eu abençoo a sua família. Que todo levante do diabo contra a sua família venha cair por terra nessa noite. E que você seja um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Não fale, não brigue, não relute, não tente provar nada para ninguém. Seja alguém cheio do Espírito Santo e íntimo do Senhor. Em nome de Jesus. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Ó Pai, eu quero aproveitar porque o Senhor está aqui. E eu quero ministrar, e eu quero profetizar cura sobre a vida da Rosane. Pai, o Senhor é o Deus que sara. O Senhor é o Deus que cura. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre o seu Filho Jesus. E nós liberamos uma palavra de cura sobre a vida da Rosane, de bênçãos do Senhor. Pai, enche ela do teu Espírito Santo, aonde quer que ela esteja agora. Levanta ela para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor possa encher ela da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Fortalece ela. Nós estamos aqui como Josué e Caleb para segurar os braços dela, para que ela não esmoreça, porque eis a tua igreja aqui. Usa-nos, ó Deus, para ela, para cuidar dela também, como nossa irmã em Cristo. Nós te agradecemos também pela vida do Haroldo, pela saúde dele estar estabilizando. Obrigado, Senhor. O Senhor não faz milagre incompleto. E nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito na vida do teu filho. Abençoa-nos, leva-nos para casa em segurança, debaixo da tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos encerrados, queridos. E tem ainda os despojos da festa ali atrás, né? Vamos abençoar o Pedro e o Leandro, então, e encerramos. Senhor, abençoamos o Pedro, o Leandro. Ó Pai, que o Senhor possa repreender todo o mal que tem assolado a saúde deles. Em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de bênção sobre eles. Coloca tranquilidade no coração do Val, da Jana. Dê descanso a eles e que eles sejam sarados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.